Pronto, então nós vamos começar aqui a nossa live, que vai na sequência das lives que eu fiz sobre o poder da preparação para o parto. E desta vez eu convidei aqui a Carmen, que é psicóloga perinatal, que nos vai falar, ou vamos as duas falar um bocadinho sobre esta importância da preparação para o parto, para a gravidez e para o pós-parto também. Carmen, queres-te apresentar agora na segunda? Posso apresentar, sim. Vamos lá. Então, eu sou a Carmen, eu sou psicóloga perinatal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além de eu ser psicóloga clínica, eu trabalho exclusivamente com a perinatalidade, desde processos desde a concepção até à gravidez, a preparação para o parto e acompanhamento também no puerpério, não só de mulheres, mas sobretudo das mulheres e das suas famílias. Acaba por ser... trabalhamos sempre muito com mulheres, mas isso não quer dizer que a saúde mental do pai na perinatalidade também não seja aqui importante. Pronto, então eu comecei como uma psicóloga generalista, digamos assim, depois às tantas fui tendo aqui contacto com a mulher e percebi que isto era muito mais complexo do que nós às vezes achamos. Portanto, a saúde da mulher, a saúde mental da mulher é realmente uma área muito vasta e muito específica. Então comecei-me a aprofundar, fui fazendo pós-graduações, fui fazendo formações fora, fui mirando, isso não, eu tenho que corresponder, não é? Isto é tão complexo. Às tantas, a minha própria experiência de maternidade também veio moldar um bocadinho a forma como eu trabalho, com quem eu trabalho, então tudo isso veio aqui definir o meu percurso e sou muito apaixonada por isto, gosto muito de trabalhar com mulheres, portanto, olha, fico sempre feliz quando me convidam para falar sobre a saúde mental materna, então estou aqui muito contente com o teu convite, agradeço. Obrigada. Realmente a nossa profissão, ou melhor, as pessoas que trabalham com gravidez, maternidade, pós-parto, superiormente acabam por ter sempre uma ligação grande se já tiverem sido mães, não é? Acaba por ser o meu caso também e acho que de grande parte das mulheres que trabalham nesta área têm sempre aquele instinto de querer ajudar outras mulheres depois de terem sido mães. É verdade mesmo. Olha, Carmen, eu só estou a ouvir um ruído de fundo. Tu consegues ouvir isso também? Não, mas eu se calhar ponho fones, achas que pode ajudar? Eu não sei, estava só a perguntar porque como estou a ouvir o ruído de fundo, não sei se parece ruído. que eu a falar. Parece que me ouço a falar. Então eu vou já resolver o assunto, que às vezes fica eco porque estás a ouvir-te a ti própria no meu telemóvel. É capaz. Mas eu já vou resolver. Vai ter é que me ver de fones. Também há coisas piores, não é? Sim, sim. Ok. Então, eu acho que já está. Vê lá se melhorou. É só falando. Não, continuo a ouvir esse ruído. Mas pronto, não te preocupes, não há problema. Se quiseres tirar os fones... É? Melhorou agora? Eu acho que sim. Só falando. Ah, sim, agora já desapareceu. Sim. Ok, então era isso, estava-me a ouvir. Sim. E é super incomodativo, ainda bem que disseste, porque é horrível. Tu estás a falar e estás a ouvir o teu eco. Não sei se estava a acontecer com outras pessoas também, mas eu estava realmente a ouvir-me e pronto. Mas tu não ouvias isso quando eu falava, ou quando eu falo? Ok. Não, mas está resolvido. Então, vamos continuar. Bora lá, então, bora lá. Quais é que tu achas que são, assim, os principais desafios que a mulher enfrenta em termos emocionais e psicológicos durante o período da gravidez? Vamos começar, assim, por falar da gravidez. Eu acho que nós, quando falamos, assim, de desafios psicológicos, não é? Das dificuldades que as mulheres sentem na gravidez, eu acho que nós nunca podemos dissociar todo o pano de fundo. E quando eu digo pano de fundo é a história da mulher, a história gestacional da mulher, os seus valores, a sua família, de onde é que ela vem, até questões culturais. E tudo isto é super importante para contextualizar isto que eu vou dizer. Eu faço sempre esta distinção, até nos cursos de preparação para o parto. É muito diferente falar de maternidade e falar de gestação, não é? A gestação é o processo biológico de gerar a vida, com as suas alterações físicas e algumas psicológicas, mas é um processo biológico, não é?
a maternidade é todas estas coisas que aqui estão, que eu acabei de dizer, não é? Que é valores é que eu tenho, porque é que eu quero ser mãe, como é que foi a minha viagem nisto. Então, as dificuldades que uma mulher vai sentindo ao longo da gestação, no fundo, não são isentas. Há algumas que são relativamente expectáveis, por exemplo, quando falamos da ansiedade, nós sabemos que o primeiro trimestre tem aqui alguma sintomatologia ansiosa, porque é uma novidade, então nas primíparas acaba por ser mais, são as mulheres que têm um primeiro filho, uma primeira gravidez, é maior, depois no segundo trimestre mais tranquilo, depois aqui um terceiro ansioso, mas já com um motivo diferente, muito mais a perspectivar o parto. Mas nós pensarmos aqui em dificuldades específicas, uma mulher que tenha tido uma história de perda gestacional vai ter uma vivência na sua gravidez muito diferente de uma mulher que nunca tenha eventualmente perdido um bebê. Então, estas questões individuais de cada uma, cada mulher, de cada homem, de cada casal, no fundo vão ditando o tom aqui para o resto da gestação. Então falamos aqui de aspectos, por exemplo, quem sofreu de perda vive uma gravidez mais contida, com mais receios, com medo da perda, e um medo que não, às vezes não fica ali tipo, ok, limpamos a testa, limpamos o suor na morfológica e está bom, a partir de agora é tranquilo. Não, isto é uma coisa que é difícil de processar até ao final. Só quando eu tiver o meu bebê nos braços é que realmente é difícil. Temos também o caso contrário, que é às vezes quando a gestação vem e não é planeada, nem necessariamente desejada, não é? Como é que nós lidamos com a avalanche de lidar com isto muito rápido? Porque quando é preparado, não é? As pessoas vão fazendo aqui uma construção psicológica, não é? Para ser mãe, então isto vai ser importante para nós, como é que vamos ser pais, como é que isto vai acontecer. Já é como se fosse uma linha condutora, não é? Que vão seguindo quando há esse planeamento. Sim, então depois quando não é propriamente planeado, pode não ser planeado e eventualmente ser desejado, não é? Mas isto às vezes traz aqui outros desafios, nomeadamente com a preparação. E depois, claro que há algumas inseguranças que vão sendo também muito comuns, nomeadamente, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir desempenhar o meu papel? O que é que vai acontecer à minha vida? Não sei muito bem como é que nos vamos organizar. Depois também, um bocadinho, voltando a este pano de fundo, a perspectivar o parto, não é? As histórias de parto à nossa volta vão influenciando também a forma como nós pensamos o nosso próprio parto, o que depois também pode trazer os seus próprios medos, não é? Se eu ouço histórias partos muito difíceis, isto depois também pode influenciar a minha própria representação do parto. Então, isto vai sempre sendo assim, vai flutuando consoante também a pessoa que nós temos. É realmente algo que eu noto que tem muito impacto nas grávidas que acompanham, é algumas histórias que vão ouvindo de outros partos, porque na maioria das vezes as mulheres que têm um parto muito bom acabam por não divulgar esses pormenores do parto muito bom, mas as que têm um parto muito mau acabam por ter mais voz, não é? E ficam muito esses registros nas grávidas que ouvem esse tipo de histórias mais negativas. Realmente eu percebo que as grávidas ficam muito impactadas com isso e algumas até dizem, ok, eu vou tentar abstrair-me, mas acredito que nem sempre seja fácil essa abstração dessas histórias. Porque chegam sempre, todos os dias chegam histórias, quando uma mulher está grávida, a prima do primo da vizinha que teve um parto assim, assado. Sim. E sabes que não é isto, o discurso, não é? Que nós vamos tendo com as outras pessoas é pautado dessa forma, mas às tantas eu não sei se tens esta ideia, isto é claramente o meu parecer também enquanto pessoa, e não necessariamente só psicóloga, mas imagina, eu cresci e sempre que havia um parto na televisão ou nas novelas, era uma coisa super caótica, não é? Parecia realmente uma emergência médica, uma coisa muito estressante, muito dramática, com muitos barulhos, muito medicamentosa. Eu acho que às tantas depois também se vai construindo aqui esta narrativa com estas coisas que vamos ver. Sim, e agora começamos a ver outro tipo de representações, não é? De partos
os partos mais humanizados, não é? Que nós também vamos vendo. E claro que cada experiência é uma experiência, não é? Tudo depende muito também de quem é que vai e como é que vai para essa experiência. Sim, Claro. agora podemos agarrar aqui um bocadinho nesta questão do parto. Deixa-me só fazer um parênteses que eu revi muito naquilo que tu disseste inicialmente, porque eu tive uma perda gestacional antes de ter a minha filha e realmente o pânico não fica só no primeiro trimestre, ele fica durante a gravidez inteira e é impossível nós conseguirmos desligar desse stress e dessa ansiedade. Tu consegues-me ouvir, Carmen? Porque entretanto a tua imagem ficou bloqueada. Não consegue. Se calhar sem internet. Carmen, estás aí? Envia uma mensagem. Não. Ok, vou pedir outra vez à Carmen. Peço desculpa, que isto às vezes acontece. Ora, vamos lá tentar outra vez. Ok. Carmen, eu não estou a conseguir fazer o pedido. Vamos ver se agora dá. Eu acho que agora voltei. Agora? Desculpa, eu não sei o que é que aconteceu. Eu até tenho os dados móveis ligados, mas agora já pus e de repente desapareceu. Já voltei. Pronto. Então, eu, na verdade, fiquei aqui. Eu estava a ouvir. Então eu estava a perceber que estavas-me a falar sobre a tua história, não é? Que tinhas perdido um bebê antes. E sim. E que depois o tom emocional com que viveste a tua gestação foi diferente e não ficou ali tipo, ok, temos esta ecografia, está safo, seguimos, podemos viver esta gravidez de uma forma muito difícil, muito fácil. Inclusivamente, eu fazia ecografias no público, não é? Fazia as 3 do público e depois intercalada ia fazer ao privado para ter a certeza que estava mesmo tudo bem e ainda marquei 2 daquelas 4D só para conseguir, 5D, ou correio é, só para conseguir realmente ouvir e ver a minha bebé dentro da barriga. Claro. Ou seja, é um comportamento em resposta a esta insegurança. Eu preciso de confirmar isto. Claro. E repara, eu consigo entender isto muito bem no sentido em que o pior aconteceu, não é? Sim. O pior aconteceu. Apesar de ter sido com pouquinhas semanas, tinha 5, 6 semanas, mas pronto, é um grande impacto. Era a primeira gravidez. Claro que sim. E quando nós temos esse acontecimento que vai confirmar que é possível isto acontecer, é muito difícil nós descortinarmos isto cá dentro. Aconteceu uma vez, Pode acontecer. como é que nós lidamos com isso? Claro. Isto é muito difícil, é muito duro. Sim. Então... E é um pensamento que fica sempre, porque lá está, passamos por isso que aconteceu e fica difícil conseguir abstrair desse acontecimento. Totalmente. Pegamos agora na questão do parto, que também já vinhamos falando um bocadinho. Relativamente ao parto, quais é que são assim os receios? Se calhar não podemos falar sempre só em receios, mas assim as dúvidas que as mulheres chegam até ti a questionar. Efetivamente, o medo do parto é um assunto, não é? E é um assunto que mais cedo ou mais tarde nós vamos falando sobre isso nas sessões aqui com as grávidas e os medos depois vão se esmiuçando em medos específicos, não é? Então, o medo que alguma coisa corra mal, o medo de não ser programado como eu gostaria ou não fosse como eu idealizei, ou como eu gostaria, o medo de não ser respeitada e de não ser ouvida ou valorizada naquele momento. E às vezes, o parto às vezes tem, em muitos momentos, há coisas que nós não conseguimos controlar todos os outcomes, não é? Nada. Nem todas as circunstâncias. E para alguém que, tendo aqui nesta questão da ansiedade, para alguém que é ansioso, isto é particularmente difícil, não é? Porque às tantas o controle vem aqui numa resposta a isto. Se eu me sinto ansiosa, o que é que eu vou fazer para aliviar a minha ansiedade? Exato.
nesta situação é difícil, não é? Nós não trabalhamos na preparação. Claro, olha, então vamos perceber o que a faz sentir segura, como é que seria, mas às tantas nós não conseguimos prever exatamente o que é que vai acontecer no Claro, futuro. Isto é um bocado claro. a gênese da ansiedade. Mas eventualmente o medo da morte, Da dor. o medo da dor, é muito comum. Imagino que esse também seja comum contigo na tua Sim. consulta, porque trabalhas a dor, não é? Sim, há muitos dos medos que as pessoas partilham, ou contigo ou comigo, que vão ser os mesmos. Sim, O sim, medo sim. do desconhecido, o medo da dor, portanto, tudo isso nós vamos abordando e que foi, como tu disse, tentando desmistificar um bocadinho o que são esses medos. Claro que alguns, como tu disseste bem, independentemente do profissional que esteja a fazer isso, vai ser muito difícil acalmar a grávida naquele medo em si. Por exemplo, do controle do parto, porque o parto realmente é algo imprevisível e que nós não controlamos e as coisas podem acontecer de uma maneira totalmente diferente do que a grávida idealizou. Mas realmente muitos dos medos que chegam a ti, de certeza que são muitos os que chegam a mim e, claro, tentamos desmistificá-los de formas diferentes, claro, Uhum. mas acho interessante realmente isso. E sabes que um dos fatores protetores da saúde mental materna, na verdade, é a questão da informação. Então, faz todo o sentido que tu também tenhas um papel ativo tu e profissionais de Sinais saúde de saúde no geral, que, sim. no geral, que estão envolvidos com a perinatalidade, que, no fundo, tenham também aqui uma ação protetora quando desmistificamos, quando partilhamos informação, quando empoderamos, não é? Sim, Então, o teu papel como profissional de saúde acaba por ser também muito relevante neste sentido que uma mulher que tem conhecimento está empoderada e sim. quando está empoderada sente-se mais segura. Sim, era realmente isso que eu te queria falar a seguir. De que forma é que tu notas que é modificado o estado emocional e psicológico dessa mulher grávida quando tem uma maior informação de várias coisas que possam acontecer ao longo da sua gravidez, parto e pós-parto? Na verdade, o que a investigação nos diz é precisamente isto, e mesmo é a observação clínica, né? Quando a mulher se sente apoiada e encontra os seus profissionais de referência, Claro. efetivamente ela sente-se muito mais acompanhada e mais segura, e é um fator protetor de saúde mental. Na verdade, era isso que nós estávamos a falar. Também não posso deixar de te dizer isto, até em relação à informação. Então, claro que é muito importante uma mulher saber ter voz, um papel ativo, sentir-se ouvida pelos profissionais de saúde, Uhum. a família. Mas vemos agora também, e muito nesta onda também da ansiedade, de que o excesso de informação às vezes Sim, também não ajuda. sim, Então, eu concordo contigo. nós agora temos um portal nas mãos, não é? Em que nós podemos aceder a montes de Tudo. informação e não precisamos fazer nada, nós só abrimos as coisas e começamos a fazer scroll e o algoritmo vai-nos dando resposta às coisas que nós, Uhum. às tantas, Sim, pensamos cá dentro. E isto às vezes pode ser confuso, pode deixar a mulher muito assoberbada, tipo, parece que às tantas eu nunca me vou conseguir preparar o suficiente, não é? Porque então, se esta pessoa tem isto, fez isto, conhece isto, ou dar resposta a isto pode ser ansioso, e não assustador. é? Sim, até porque às vezes, para além desse excesso de informação, é informações contraditórias e a mulher Aham. acaba por não saber qual é a informação fidedigna, qual é a informação certa e acaba por ir, e agora falando aqui um bocadinho sobre as questões mais da internet, acaba por ir pela pessoa que tem uma maior representação, se calhar, na internet, não é? E se calhar não estou estou a generalizar, claro, mas se calhar essa pessoa pode nem ser a que está a passar uma informação mais credível e mais baseada na ciência Na do que evidência. na evidência, claro, do que a outra que se calhar está ali com menos seguidores, menos pessoas. E acho que esta questão do seguir aquele que é influencer, entre aspas, e que tem mais seguidores, pode nem sempre, claro que há pessoas que têm muitos seguidores e que têm um fantástico conhecimento, mas pode nem sempre ser sinónimo de uma informação baseada em evidência científica. E realmente as mulheres, na maioria, não conseguem fazer essa distinção.
Não, porque na verdade, ahm, claro que podem procurar informação, não é? Claro. Mas ah, o profissional acaba por ter todo um percurso, não é? Uma aprendizagem muito intensa. As pessoas não têm que ser fisioterapeutas ou psicólogas ou Uhum. médicas, ou, né? Mas às tantas parece que a exigência é essa, não é? Sim, 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 Ahm, sim. é difícil. Eles não podem ter um curso para saber o que é o correto e por onde é que se devem guiar para se prepararem para o Sim, parto. sim. Eu acho que o desafio é este equilíbrio, sabes? Que é, claro, a pessoa tem que se empoderar, informar-se, tem que procurar os profissionais, pedir uma, duas opiniões, como é que eu vou Sim, sim, sim. fazer, o que é que se encaixa melhor na mãe que eu quero ser. Isto também tem questões identitárias, mas às tantas, como é que não te deixas consumir por esta Uhum. necessidade de saber mais, fazer mais, ser melhor? É difícil. Eu acho que essa questão do procurar várias opiniões é importante entre vários profissionais de saúde e acredito que quando a mulher acaba por encontrar o profissional de saúde da área X com o Y, com o Z e todos acabam por ter o mesmo tipo de discurso ou tudo a direcionar para o mesmo caminho, eu acho que elas encontraram os profissionais corretos que lhes estão ali a dar essa ajuda, não é? Uhum. E depois eu acho que há uma questão também muito importante aqui na preparação, que é a articulação entre profissionais, que é uma coisa Sim, que deve existir, não sim, é? sim, Porque sim. há questões médicas que vão influenciando, questões físicas, é importante, há sempre um procedimento na consulta de psicologia que é vamos descartar coisas orgânicas, não é? Uhum. Independentemente aqui da síntese da sintomatologia, eventualmente articular com outros profissionais, isto é super importante, super importante. Fica um bocadinho difícil quando nós trabalhamos com a grávida ao nível do privado, não é? Particular, porque depois acabamos por não conhecer os É. profissionais que elas acompanham, que as acompanham, e seria tudo muito mais fácil se, por exemplo, ao nível público houvesse este acompanhamento multidisciplinar. Sim, pois era. Era tão melhor. Não é agora? Fica no ar, fica no ar. Está aqui a sugestão. Exato. Relativamente às consultas que tu fazes com as mulheres grávidas e no pós-parto, aquilo que tu fazes é dar técnicas, portanto, como é que tu fazes esse acompanhamento das tuas mulheres? Uhum. Olha, isto depois também depende muito do modelo teórico com que cada psicólogo trabalha. Portanto, não há um modelo certo. Uhum, Claro que há a investigação que nos diz, olha, estas terapias são mais indicadas para, ou para ali ou para aqui. Mas a verdade é que eu acabo por ter uma abordagem muito integrativa, mas sobretudo focada nas emoções, que é uhum, uma abordagem, nós chamamos de humanista e experiencial, ou seja, muito humanizada e de sentir as coisas. Não é? uhum, O que não implica que não haja aqui alguns ajustes e alguma adaptação. certo. Claro que as pessoas são todas muito diferentes, têm necessidades muito diferentes, questões muito diferentes, então vamos sempre acolhemos, avaliamos e depois devolvemos. Então, Uhum. no fundo, as primeiras consultas são consultas, não é, de avaliação, vamos perceber, vamos nos conhecer. Eu tenho uma Uma abordagem muito conversa, informal. não é? Sim, na verdade é sempre uma conversa, não é? É sempre uma troca. Mas vamos nos conhecer, vamos perceber, vamos estabelecer aqui alguns caminhos, algumas direções juntas, onde é que nós gostaríamos de estar. E claro que há questões que exigem uma intervenção mais estruturada, e o que eu quero dizer com isto é esta pessoa precisa de algumas estratégias específicas para Uhum. gerir determinadas coisas, nós precisamos de estruturar isto, precisamos de gerir a ansiedade no dia a dia ou precisamos de eventualmente fazer uma ativação comportamental, aumentar o repertório comportamental daquela pessoa, ou precisamos de estimular determinada questão relacional. Então nós podemos ter estes objetivos mais dirigidos, mas de Uhum. alguma forma é sempre, eu gosto sempre de fazer um trabalho de partes. Dentro de nós, até te vou fazer assim uma explicação, eu costumo dar assim esta metáfora nas consultas. Sim. É como se existisse um palco Uhum. onde temos várias partes, não é? Várias personagens, cada uma com a sua necessidade, com o seu tom, e às tantas temos um holofote, não é? Então elas
vêm ao holofote e dizem coisas e falam e têm determinados sentidos, às vezes entram aqui um bocadinho em conflito umas com as outras. Uhum. Então, o que nós fazemos é, então vamos pôr estas partes a falar, vamos perceber o que é que elas querem, vamos perceber o que é que existe, como é que elas nasceram, de onde é que elas vêm. Então, tudo isto faz parte aqui do trabalho focado nas emoções e trabalho de partes. Não é? Então, às vezes eu utilizo mesmo esta metáfora. Olha, então, gostava de que esta pessoa, que esta parte viesse aqui ao microfone, viesse aqui ao holofote e me dissesse o que é que está a sentir. Então, isto é importante. Principalmente quando às vezes há muita inibição, as pessoas às vezes não querem sentir. Não é? Uhum. Sentir às vezes faz-nos sofrer. Sim, sim, concordo. Então às vezes Esperem vamos, talvez apagar, não é? que na verdade não apagamos Sim, nada, claro. tudo fica. Não é? O objetivo é que as emoções nos percorram e não cristalizem. Não é? Porque quando elas cristalizam, a coisa não flui. Então, na verdade, é dar voz a estas partes todas e tentar encontrar aqui um entendimento com autocompaixão. Então, eu estava-te a dizer que na maternidade há muito ainda alguma culpa, inibição, dificuldade na questão de pedir ajuda, porque eventualmente isso significa que eu não estou a cumprir com o meu papel materno, Sim. como devia, porque todas as outras estão a fazer isto tão lindamente, porque é que eu me estou a debater com estas questões se gosto do meu bebê ou não gosto do meu bebê? Claro. Ou outras coisas, não é? que as mães vão sentindo. Então, é importante às vezes permitirmos, não é? Acolhermos, validarmos. Ok, então, traga isso. Isto é um espaço de não julgamento, não é? Isto é um espaço de acolhimento, então é suposto trazer essas coisas e descortiná-las, perceber qual é que é o sentido, que significado é que isto tem, que Porque é que função é elas que estão isto a tem connosco. acontecer, não é? Sim, sim, sim. E também muita pressão até cultural da sociedade para o desempenho do papel materno de uma certa forma. Não é? Só há uma certa Nós forma já de vamos maternar. falar aqui um bocadinho do pós-parto também e desse papel materno, mas eu acho que isso que tu acabaste de dizer acaba por não ser só também relativamente ao papel materno, nem ao pós-parto. Isso que tu acabaste de dizer também pode estar incluído na gravidez, também pode estar incluído relativamente ao parto, porque acaba por haver sempre, como é que eu ia dizer? À perspectiva das outras pessoas relativamente a nós, não é? E nós ficamos com essa ideia de que temos de chegar àquele nível porque aquelas pessoas têm essa perspectiva que nós vamos conseguir, não é? Sim, como se isso fosse uma meta, não é? Sim, Esta é a exato. meta. E não tem Tipo, que eu ser a tenho meta, de, não tem que ser nada. eu tenho de me sentir bem durante a gravidez porque, por exemplo, a minha mãe trabalhou até eu nascer. Exatamente. E sabes que o exemplo materno, a referência materna daquela grávida, ou a ausência da referência materna, às vezes, tem um peso significativo na forma como aquela mãe também vai viver a sua maternidade desde a gestação, desde a concepção. E Sim. às vezes pelo contrário, não é? Nós conhecemos depois até muitas mães que dizem, eu sei como é que é suposto eu não ser. Foi aquilo que me aconteceu. Eu, como filha, vivi determinadas coisas, como é que eu agora projeto isto? E isto é um exercício até, há alguns autores que falam sobre algumas etapas de desenvolvimento psicológico na gravidez. E falam muito sobre isto, não é? Que quase esta construção de papel materno implica muitas coisas. Reveres a tua relação com o teu marido, a relação conjugal, com o teu marido ou com o companheiro ou companheira, rever a relação conjugal, rever a relação com os próprios pais, rever a relação que temos com o trabalho, com os amigos, perceber que eventualmente o nosso bebê vai sair daqui e é um ser autónomo, não é? Às vezes também é um desafio, e falamos inclusivamente até do luto da barriga, de que é difícil esta separação. Não é? Sim, esta priorização. Sim, ele aqui está protegidinho, não é? Não tem que chorar para pedir comida, ou porque está desconfortável com a fralda, ou porque está frio ou calor, então ele aqui está, ok. Isto às vezes é difícil, esta separação para a mulher. Então, tudo isto para dizer o quê? Isto é realmente uma etapa muito difícil já na gravidez. Na gravidez nós já temos uma série de tarefas que vamos pensando aqui dentro, reestruturando para depois eventualmente criar este papel materno, que é com o tempo e com a experiência. Claro. Deixa de ser duro.
encerrando entre aspas aqui esta fase da gravidez e do parto, realmente podemos perceber que a preparação psicológica tem de se vir sempre agregada com a preparação física, porque há muitos receios, há muitas coisas que nós podemos desmistificar na nossa mente que depois vão facilitar sempre o trabalho físico de preparação para o parto. Daí ser tão importante esta junção entre vários profissionais, quer seja o psicólogo, a fisioterapia pélvica, a enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, o obstetra, portanto, haver sempre esta junção entre vários profissionais para que a preparação para o parto seja feita como um todo e não fiquem assim pontas soltas. Sim, 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 exatamente. E às vezes até como profissional, é muito importante para mim, eventualmente para a intervenção, eu poder ter a tua perspectiva sobre qualquer coisa, porque eu não sou fisioterapeuta, não é? Então, perspectiva sobre a dor, o que é que aconteceu, qual é o teu parecer? Aquela mulher é capaz de, poderá ser capaz ou não de aguentar a dor, terá estratégias ou não de aguentar a dor? Sim. Olha, até te vou dar aqui um exemplo muito específico. Que há uns tempos eu até fiz uma formação, lecionei o módulo de saúde mental, uma formação para fisioterapeutas. E foi muito interessante porque eu pude explicar que às vezes em algumas mulheres que eventualmente tenham tido um parto traumático, não é? Uhum. Só o facto de estar numa posição, numa determinada posição, numa maca, por exemplo, pode ser extremamente doloroso e ativador. Então, Sim. neste caso, é muito importante que o próprio profissional tenha este insight acerca da saúde mental e como isto pode ser particularmente difícil. Então, é exatamente isto que tu dizes. Somos uma rede, sabes? Literalmente uma rede. Sim, Então, nessa sequência, nas consultas, aquilo que eu tento sempre é, ok, eu sei que a maior parte dos assuntos que eu abordo podem ser assuntos sensíveis. A avaliação que eu faço em termos de pavimento pélvico, eu vou precisar de tocar numa estrutura íntima daquela mulher. E eu não sei as vivências daquela mulher, não sei pelo que é que ela passou, eu não sei a história daquela mulher. Mas também eu, como profissional fisioterapeuta pélvica, não sou, entre aspas, ninguém para começar a descortinar o passado daquela mulher. Aquilo que eu tento fazer é explicar aquilo que eu vou fazer e dizer se, ou perguntar, não é? Porque também acabo por ter de perguntar várias coisas em termos sexuais, como é que é a relação sexual, como é que é a penetração, porque isso tudo vai me dar muita informação para a minha avaliação física. E aquilo que eu tento sempre é explicar, olha, eu neste momento vou fazer a avaliação X ou vou perguntar isto, isto e isto, mas se não for ok para si responder por algum motivo que eu não preciso de saber qual é, diga-me só que não quer responder e não avançamos por aqui. consentimento, Porque, claro. porque é muito isso, as mulheres, nós temos uma mulher à nossa frente, que até pode ter uma capa de super feliz e super sorridente e super simpática, e depois não sabemos nunca o que é que está por detrás daquela mulher e quais é que são as suas vivências e se algo a pode traumatizar. E mesmo relativamente à avaliação física, faço sempre o consentimento informado, claro, mas acabo sempre por dizer se de alguma forma isto estiver a impactar negativamente esta sessão, então nós paramos por aqui, está bem? Não há problema nenhum, continuamos quando houver esse conforto, porque não faz sentido estarmos a traumatizar ainda mais aquela mulher que não conhecemos a sua vida passada, não é? Exatamente, exatamente. Faz muito sentido que tenhas essa sensibilidade. Já vamos falar Bora. agora um bocadinho do pós-parto. Bora. O pós-parto, que acredito que as mulheres não tenham tanta preocupação em preparar o pós-parto numa gravidez ou antes de engravidar e que tenham essa necessidade de recorrer à tua ajuda e de outros colegas a seguir no pós-parto para colmatar aquilo que já está a acontecer. É isso, não é? Sim, eventualmente quando se faz assim o acompanhamento psicológico na gravidez, eu faço sempre, quase sempre, não é? Quando faz sentido, faço aqui uma sessão quase preparatória. E eu falo isto com a pessoa, olha, vem o parto está
a aproximar, depois é esta questão de que nós temos tipo um timer, não é? A partir daqui a coisa começa a apertar um bocadinho mais. E eu devolvo sempre isto. Olha, se calhar faz sentido nós falarmos aqui sobre alguns assuntos. A pessoa depois também diz sim, olha, faz sentido ou não faz, não é? Mas abordar aqui alguns assuntos e vou-te dar aqui alguns assuntos que normalmente surgem nesta consulta. Tão simples quanto tarefas domésticas, gestão de visitas, preferências no parto, sei lá, necessidades emocionais e sociais, necessidades instrumentais, tipo, ok, tarefas domésticas está organizada, então, mas como é que, no momento da aflição, como é que tu vais fazer? Mandas vir comida? Tens algum número? Quase uma elaboração de um plano pós-parto de uma forma semi-estruturada. Não é? Isto porque, sempre com as suas adaptações, claro, a pessoa que está aqui à nossa frente, mas é importante porque, eu digo sempre, vocês vão ter muitas coisas com que se preocupar. Estas não têm que ser uma delas. Então, se nós podemos antecipar aqui algumas questões, por exemplo, pesquisar o número de um pediatra ou ter uma referência de pediatra para onde nós podemos ligar, não temos que estar à procura. E agora, para onde é que eu vou? Como é que eu vou? Exato, Sim, então, apesar de em contextos diferentes, há uma coisa que eu costumo sempre dizer às grávidas que eu acompanho, que a preparação do pós-parto deve ser feita ainda na gravidez. Aqui estamos a falar em contextos totalmente diferentes, não é? Diferentes, porque tu é em termos de gerir o dia-a-dia, gerir as emoções, e eu numa perspectiva de cuidados do corpo. E nós, se calhar, daqui a bocadinho também já vamos falar dessas preocupações que as mulheres têm com o corpo, mas realmente se essa gestão, essa preocupação, esse saber o que é que vamos ter de fazer no pós-parto acontecer na gravidez, não é? Essa gestão e esse pensamento acontecer na gravidez, depois fica tudo muito mais fácil de implementar num pós-parto, porque já foi tudo organizado antes, não é? Sim, claro que nós podemos organizar QB, porque depois eu digo sempre, nós estamos aqui a antecipar. O bebê vai nascer, nós não sabemos como é que vai ser o nosso bebê, não é? Espero que seja calminho. Toda a gente acaba lá, espero que seja calminho. Mas às tantas, isto vai ser uma dança, não é? Onde é que eu vou encaixar isto? Com o bebê, comigo, com as necessidades do meu marido, como é que é isto? Estarmos aqui agora em casal, com um terceiro elemento ou um quarto. Claro. Então, preparamos o QB, não é? Porque há sempre uma preparação que não é possível fazer, porque ela só existe in loco, no momento, quando o bebê está a mostrar-nos o que é que ele precisa e nós vamos, é mesmo isto, é uma dança. Então, sim, sinto que às vezes, agora já nem tanto, porque eu participei em alguns cursos de preparação para o parto nos centros de saúde locais, aqui na zona de Aveiro, onde eu trago estas coisas todas para os casais. Então eu sinto que já vamos colocando as coisas um bocadinho além do parto e não só tipo, ok, o culminar desta situação é o parto e depois é peanuts. Acabou. Acabou. Não tens que te preparar mais. Acho que agora já vamos um bocadinho mais além até dos cuidados ao recém-nascido, aos cuidados familiares e da mulher e do ponto de vista psicológico. Não é? Então, acabo por também nesta consulta trazer sinais de alerta. Que sinais de alerta é que a mulher ou as pessoas à sua volta, porque às vezes a mulher não consegue detectar estas coisas, está ali tão embrenhada em tudo o que é novo, que acaba por não conseguir detectar, e depois até é o marido, ou a irmã, ou a mãe que dão o alerta, tipo, há aqui qualquer coisa que não está tão bem. Então eu falo sempre muito destes sinais de alerta. Sim, desses sinais de alertas que podem querer dizer uma depressão pós-parto, é isso? Sim, sim. Até uma ansiedade mais elevada, isto porque eu digo sempre que o período perinatal é aquele em que, se eventualmente há um histórico de questões de saúde mental, este é um momento de risco, não é? É um momento de grande vulnerabilidade psicológica. Claro. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isto, anteciparmos e estarmos com um olho mesmo atento para depois, eventualmente, pedir ajuda a um profissional de referência, que não tem que ser logo ao psicólogo, não é? As pessoas podem depois abordar alguém e dizer, olha, eu acho que está aqui qualquer coisa que se calhar não está a correr tão bem comigo. E depois mais tarde haver esse
encaminhamento para o profissional de referência. Sim, Uhum. sim. Tu consegues fazer alguma diferenciação entre aquilo que é o chamado os baby blues no pós-parto e a depressão e a depressão pós-parto? Sim, olha, é uma dúvida muito comum, não é? Porque às tantas, assim, também não se fala muito sobre isto e as pessoas são um bocadinho apanhadas de surpresa. Mas, na verdade, os baby blues, ou há vários nomes, a melancolia parto, Uhum. um estado transitório. Isto nem sequer é uma doença, não é uma, Não é não é algo uma doença, não é uma diagnosticável, não é? doença. Não, Uhum. não é um Ok. diagnóstico, porque, na verdade, é uma resposta a um conjunto de fatores físicos e psicológicos decorrentes do parto. Ou Sim. seja, há aqui uma transformação hormonal muito grande, não é? Uhum. Aqui na quitadura, nos primeiros dias, nós contamos aqui o baby blues como a começar no terceiro dia após o parto e a acabar aqui no décimo qualquer coisa, dias também não é este tempo, não é? Mas tem esta duração e é leve e transitório. E é caracterizado como que sinais. Portanto, neste período, nestes baby blues, é o momento em que a mulher acaba por ficar mais fragilizada, com choro mais fácil, dificuldade de dormir, muito mais emotiva, com labilidade emocional, que é aquilo que nós chamamos a oscilação emocional um bocadinho mais drástica. Eventualmente pode-se notar alguma irritabilidade, hostilidade, mas a grande diferença é que é transitório, ou seja, isto depois começa a amenizar, vai Uhum. passando. A mulher passou por transformações gigantes nestes 15 dias, não é? Do ponto de vista físico e psicológico, familiar. Então, isto é quase uma resposta. É isto. Só que às vezes assusta um bocadinho as mães, elas sentirem-se completamente até descontroladas. Assoberbadas. Parece que Ok. eu nem me estou a conhecer, Uhum. eu não sei muito bem o que é que me está a acontecer porque eu estou alterada. Não é? Certo. Então, quando nós eventualmente até devolvemos isto, olha, mas será que é isto que está a acontecer? Isto meio que alivia a atenção porque nós conseguimos identificar, lá está a informação a empoderar, não é? E a tornar as Certo. pessoas mais seguras. Quando falamos de depressão, nós aqui já falamos claramente de um diagnóstico, eu dou sempre três referências: a duração, a intensidade e como interfere com a funcionalidade da mulher. Portanto, Ok. quando estes sintomas começam a durar mais do que este período, mais do Uhum. que estas 2 semanas, quando falamos de uma intensidade maior e quando falamos de estes sintomas interferem com a funcionalidade, o cuidado ao bebê, o cuidado dela própria, uma vivência da vida relativamente adequada. A mulher também está a recuperar no pós-parto, então isto acaba por ser, é preciso alguma avaliação minuciosa. E depois falamos aqui de outras questões, como o humor muito apático, pensamentos como eu não sou uma boa mãe para este bebê, Uhum. este bebê estaria muito melhor com outra mãe, portanto, hipersónia ou insónia, mesmo quando o bebê está a dormir, a mulher não consegue dormir, um descontrole na forma como come. Além disso, um pensamento extremamente pessimista, negativo, com pouca esperança em relação ao futuro, muita dificuldade em concentrar-se ou em tomar decisões. Uhum. Portanto, aqui uma série de fatores que, a nível São de vários intensidade, fatores, não é? sim, Não é algo são mais linear. intensos. Uma mulher não pode achar que está numa depressão pós-parto só porque tem uma ou outra coisa. Tem de haver mesmo aí uma avaliação e um perceber de Sim, todos os fatores que tu me acabaste de dizer. para um diagnóstico, há que cumprir com determinado número, isto vale o que vale, mas um determinado número de fatores. O que não quer dizer, a mulher pode não ter um diagnóstico, não é? Mas ela pode estar em sofrimento emocional Claro, claro. significativo. O que não implica que não procure ajuda porque está em sofrimento emocional. Não tem que ter um diagnóstico. Sim. E depois, às vezes, nós também achamos que a depressão pós-parto só acontece naquele período de tempo, porque nós achamos que o puerpério são aqueles 6 semanas. Sim. O puerpério é 6 a 8, mais ou menos. Na verdade, quando falamos de puerpério emocional, nós não falamos de 6 a 8 semanas. Há mudanças na vida Um de uma ano. mulher que duram muito mais, um ano e sabe Mais qualquer mais, não coisa. é? Sim, sim, sim. Então, nós não podemos, do ponto de vista técnico,
há aqui algumas questões que são importantes de serem tidas em conta, mas não quer dizer que se a mulher não tiver depressão naquele momento, que não possa eventualmente ter uma depressão mais muito tarde. relacionada com o parto. Então, é realmente uma área muito complexa e muito minuciosa, que exige muito conhecimento específico. Uhum. Vamos agora, se calhar, falar um bocadinho relativamente ao corpo da mulher, porque isso eu acredito que seja um dos grandes fatores também que levem à procura de ajuda ao nível psicológico, não é? A mulher tem uma transformação muito grande, não só a nível hormonal, a nível psicológico, emocional, mas há uma tremenda transformação visível que é no seu corpo. A mulher que conhecia um corpo, que houve uma transformação durante a gravidez e que no pós-parto ele não vai voltar logo àquilo que era antes e atrevo-me a dizer que muito provavelmente nunca vai ser como era antes, vai ser um corpo totalmente diferente. E às vezes essa aceitação de um corpo novo da mulher também pode gerar este tipo de ansiedade, de depressão, que podem levar à procura de ajuda, é isso? Uhum. Sim, eu até arriscaria aqui a dizer que isto é uma questão que também deve ser trabalhada na gravidez. Ou seja, Sim, claramente. esta expectativa, às vezes a expectativa, não é, de que eu vou ter o meu parto e depois ali, uns tempos depois, não é, vou voltar ao normal. Não é? E a questão é precisamente o que estavas a dizer. O normal agora é diferente, é um novo normal. É o novo normal. E isto às vezes não é falado o suficiente, no sentido em que quando nós temos esta expectativa, depois é difícil gerir quando o corpo não acompanha, não é? Certo. Normativamente. Então, às vezes isto também acaba por ser influenciado pelas coisas que vamos vendo, pelo que vamos consumindo. Uhum. Um bocadinho de volta àquilo que estavas a dizer no início, de que às vezes nós temos acesso a um determinado tipo de informação ou de imagens ou de referências de mulheres que acabam por ter as suas experiências, que são legítimas, mas que depois nós comparamos e às vezes essa comparação acaba por ser muito difícil para aquela mulher. Eu acho que também é muito importante nós olharmos para o que é que isto significa para a mulher, o que é que este corpo significa, o que é que voltar à forma significa para ela, não é? O que é que isto quer dizer, porque é que isto é realmente tão importante para esta pessoa, porque isto vai flutuando, não é? Não é importante para toda a gente da mesma forma. Então, porque é que isto é importante para ela, não é? E depois isto vai influenciando muito a própria percepção que a pessoa tem de si mesma. Não é? Isto é um impacto direto na autoestima da mulher, inclusivamente na forma como se relaciona com o seu par, na expressão da sexualidade, na forma como está socialmente, não é? Com determinadas roupas ou com determinada postura, na forma como come em frente aos outros. Ou seja, isto não é só uma recuperação, isto tem muito que se lhe diga, é particularmente complexo. Então, sim, o tema do corpo, da autoimagem, acaba por surgir muito em consulta também. Relativamente aqui um bocadinho à minha área, como estavas a dizer, isso é algo que deve ser definido e falado sempre numa gravidez, não é? Até porque há coisas que a mulher, e falando aqui relativamente à parte pélvica e abdominal, há coisas que a mulher pode automaticamente começar a fazer num pós-parto, claro, com a devida avaliação inicial na gravidez e tudo mais, para perceber o que é que a mulher sabe fazer ou não, dar essa consciência do corpo à mulher, e há coisas que a mulher pode fazer logo no pós-parto para conseguir voltar a ativar essa musculatura, tanto pélvica como abdominal. Aqui, claro que o aspecto físico da mulher, visual, tem um grande impacto e eu acabo por não ter muita influência na parte visual, não é? Mas acabo por ter influência na parte que não se vê. Ou seja, as mulheres que ficam com diástase abdominal é algo que não se vê. A pessoa pode, não se vê, não se repara, porque a mulher pode ser extremamente magra e ter na mesma esse afastamento dos reitos abdominais. É algo que lhe vai causar desconforto,
mas não é algo que na sociedade as outras pessoas consigam reparar facilmente. Falamos também relativamente a perdas de urina. Num pós-parto é muito comum existirem perdas de urina, que se calhar elas já começaram numa gravidez. Não é normal isso acontecer, mas isso é um aspecto físico que vai impactar negativamente a parte Muito, psicológica de uma mulher, muito. porque essa mulher está a ter perdas de urina e sente-se desconfortável no momento em que acontece a perda. E o que é que eu faço agora? Porque tive essa perda de urina e eu não tinha, isto nunca me aconteceu. E depois vão perguntar a alguém: ah, sim, isso é normal, isso não se preocupe, que isso desaparece. É normal, pode desaparecer. Em termos de ciência, nós sabemos que de evidência, nós sabemos que há ali um período que é expectável que desapareça, mas pode não desaparecer. E é importante esse acompanhamento, essa avaliação para perceber o que é que está a passar-se. Relativamente à parte sexual, muitas mulheres ficam com dor durante as relações sexuais no pós-parto, porque tiveram uma episiotomia ou porque tiveram uma laceração, porque tem ali uma cicatriz que lhe causa dor, e essa dor acaba por impactar negativamente o psicológico da mulher. Não consegue ter relações da mesma forma que tinha com o seu parceiro. Se calhar o momento em si já não é o mais fácil de ter relações sexuais. Não é o mais prazeroso possível. E depois ainda temos esta questão da dor que está a gerar outra implicação ainda por cima daquilo que já não era uma relação normal, não é? E é essas coisas às vezes não visíveis que são também tão importantes na mulher de serem tratadas e de serem trabalhadas e de ficarem alerta a esses sinais. Quando a mulher quer fazer um retorno novamente à sua atividade física, porque gostava de fazer anteriormente, ou mesmo por uma questão física, porque não se sente bem com o seu corpo, também há certas coisas que devem ser avaliadas, por exemplo, ao nível pélvico ou ao nível abdominal, porque há fatores de risco que podem fazer com que a mulher não consiga logo ter o mesmo desempenho que tinha durante a atividade física, como tinha antes da gravidez, por exemplo. Estamos a falar de mulheres que com o pavimento pélvico talvez um pouco fraco, ou que tiveram um prolapso de órgãos pélvicos, que é quando a parede do órgão cai para dentro do canal vaginal. Todas essas coisas que não se veem, elas vão ter um impacto naquela mulher, ou porque elas se sentem desconfortáveis, ou porque não conseguem fazer algo, por exemplo, o caso das relações sexuais, ou porque não conseguem voltar à atividade física porque têm esse problema que as impede. E então eu acredito que toda esta preparação que é feita é muito importante ser posta em prática, porque de certa forma vamos conseguir que a mulher deixe de ter essa questão psicológica, porque está a ser ajudada e está a ser trabalhada nesse sentido. Sim, e repara como depois estamos aqui num contexto puerpério, não é? Em que a mulher vê a sua vida completamente mudada, a sua rotina completamente mudada, já é difícil, pode ser desafiante aqui uma recuperação. Imagina com todas estas coisas, não é? Em que ir ao shopping nunca é a mesma coisa, porque nós não sabemos quando é que vamos ter uma perda de urina, vai-me dar vontade de ir à casa de banho e eu não me vou conseguir controlar, e nem falamos depois de quando as lacerações são muito grandes, não é? E depois tem outro tipo de implicações, não só do ponto de vista do trato urinário. Então, isto acaba por moldar muito a vida desta mulher, condicioná-la muito, até na roupa que ela veste. De certeza que também tens essa experiência, que não vestem determinadas roupas porque dói, porque é desconfortável, porque é quase uma descaracterização. Isto aconteceu-me e parece que eu nem no meu corpo me sinto bem. bem, não é? E isto é muito difícil do ponto de vista psicológico. E até, falando aqui até num cenário em que, eventualmente, nem há nenhum destes fatores, mas na própria relação sexual, como é que as minhas maminhas já não são a mesma coisa, se calhar são doridas e com muito leite, é desconfortável e não é sexual. Neste momento as minhas maminhas têm uma outra função que para mim não faz sentido agora, ou
o próprio toque, a sensibilidade. Uma mãe às vezes está extremamente ativada e hiperestimulada no sentido em que deu resposta às necessidades do bebê durante muito tempo, lidou com privação do sono, com fome, está de pijama o dia todo, não quer ser tocada. Claro. Não é? E isto às vezes é difícil, então colocando esta camada toda de coisas que tu acabaste de dizer, claro que sim, é mais uma questão muito... Claro que isto não muito do acontece ponto de vista em psicológico. todas as coisas, Não, há não. mesmo na maioria dos casos. Atenção. Às vezes eu costumo dizer até nos cursos, pá, eu às vezes pareço aqui a Cavaleira do Apocalipse, porque eu venho dizer todas as coisas péssimas que podem acontecer, mas é numa ótica de preparação. Sim, é numa numa ótica de ótica de preparação, é de saber que estas coisas podem ser comuns de acontecer, mas que não quer dizer que elas vão acontecer todas ao mesmo tempo. Sim. Ou que não tenham solução. Ou que não tenham Ou que solução. não tenham Claro, solução. claro, 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 Sim, claro, sim, claro sim. que tem, claro que tem. E também podemos deixar aqui o parênteses que há mulheres que têm experiências maravilhosas e que não têm nenhum tipo de problema no pós-parto, portanto não podemos assumir à partida que vai existir algum tipo de problema, porque cada pessoa tem a sua experiência e a sente de uma maneira diferente. A minha experiência, se calhar noutra pessoa, pode ter sido boa para mim e má para outra. Tem tudo a ver com a percepção que nós temos das Exatamente, coisas, claro. E com exatamente. todo aquele plano de fundo que nós falávamos no início. Não é? E também a mesma coisa funciona, ou seja, não é porque uma pessoa se debateu com depressão, ansiedade, alguns no seu percurso, que vai ter depressão pós-parto. Isto também não é uma relação assim direta, é também multifatorial. Mas sabemos que há alguns Exatamente. fatores de risco que acabam por ter mais ponderação do que outros. Claro. Olha, tínhamos aqui algumas perguntas, mas acho que acabámos também por falar já um bocadinho sobre isso. Fizeram-te alguma questão para aqui para esta live? Já agora convido quem estiver a assistir, se tiver alguma questão para nós respondermos, estejam à vontade para colocar. Eu tinha aqui duas questões, que é o normal sentir medo do parto, mas nós também já falámos um bocadinho sobre isso. E o pós-parto é sempre difícil emocionalmente. Normal, queres falar, dar só Sim. largada? Não tem que ser sofrido, mas é desafiante. E claro que é desafiante de diferentes formas, no sentido em que para mim, é exatamente o que estavas a dizer há pouco, para mim o que pode ser desafiante pode não ser para ti. Então, para mim o que me custa muito é a privação de sono, porque eu sempre fui uma pessoa que dormir era mesmo muito importante para mim, eu preciso para me sentir centrada. Para ti não, para ti se calhar foi, tenho muitas saudades de trabalhar, sinto-me aqui só a viver para isto e estou cansada só deste papel, não é? Estou cansada de ser mãe, mas de ser só mãe. Então, sabes, nós somos... então nós somos desafiadas às vezes onde as coisas mais importam para nós. E às tantas também pode ser precisamente o contrário. As pessoas surpreendem-se com o quanto gostam de serem mães, apesar de ser muito difícil e ser muito desafiante também, mas às vezes surpreendem-se pela positiva. Eu nunca senti que podia gostar tanto disto como gosto neste momento. Então também, para não ser aqui tão apocalíptica, vamos dar esta informação que também pode ser, mágico, é muito positivo, não é? Mas muito transformador, porque a vida muda mesmo muito. Claro. Olha, apesar de não termos perguntas, eu tenho aqui algo, não é bem para te perguntar, é mais para comentarmos, que é, qual é que é a tua opinião sobre as mulheres esquecem-se daquilo que aconteceu no parto? Qual é que é a minha opinião? Sim, claro que há mulheres que têm experiências traumáticas e não estamos a desvalorizar isso de maneira nenhuma, está bem? É só porque a maior parte das vezes eu ouço mulheres a dizerem assim: sim, doeu imenso, mas olha, eu já nem me lembro. Eu já nem me lembro, porque senão não ia fazer outro. Olha, é isto, há experiências realmente que são mesmo inesquecíveis, no sentido negativo, não é? E falamos aqui de questões muito mais traumáticas, não é? Patológicas. Mas se nós vamos a falar desse trauma e se a mulher perceber que não sentiu nenhum trauma, é normal que doa bastante no momento do parto. Mas
é mesmo comum as mulheres chegarem ao pé de ti e dizerem eu já me esqueci do que é que senti em termos de dor, ou as que não ficaram impactadas negativamente, notas que há algumas mulheres que dizem eu já me esqueci disso, eu já não... Eu acho que é um discurso, sim, eu acho que socialmente, não é? E às vezes em consulta esse discurso surge. Um, e também é multifatorial, não é? Às tantas pela adrenalina da coisa, Sim, porque o foco atencional acaba por ser diferente. Ou seja, eu acho que efetivamente não se esquecem que dói. A dor é claro. que deixa de ser familiar. Não sei se me estou a fazer Há tanta coisa ali a entender. acontecer, não é? Há tantas coisas a acontecer em sequência que depois daquela dor que foi sentida parece que, ok, eu senti, mas realmente não é aquilo que está aqui a saltar mais durante essa experiência toda. Sim, sim. Ou seja, e sabes que depois também tem muito a ver com quase a memória emotiva, não é? O que é que eu senti? E isso às vezes acaba por ser. Um, e pelo contrário, às vezes é extremamente impactante do ponto de vista emocional, mas há outras mulheres que se sentem muito pressionadas para sentir Para sentir qualquer alguma coisa que depois não coisa. acontece. E isso às vezes também é particularmente difícil porque a mulher fica a pensar, será que eu estou a falhar? Será que eu não estou a gostar deste bebê? O que é que, será que eu venho com defeito? Não é? Porque é que eu não sinto isto em relação ao meu bebê? Ou esta alegria extrema no momento de receber o meu filho nos braços ou Sim. de estar com ele ali na maternidade. Estava-me a tentar lembrar onde é que eu tinha ouvido qualquer coisa sobre isso. Eu não ouvi, mas depois vi alguns comentários de uma espécie de conversa que se calhar a Cristina Ferreira fez com Foi, alguém. foi um artigo de opinião. Eu li, Pronto, eu li. e havia muitas pessoas a dizerem que sentiram o mesmo que aquela mulher que estava a fazer esse relato, e acho que era qualquer coisa como eu não senti aquele amor pelo meu filho quando o meu filho nasceu, ou havia muitas a dizer eu não chorei quando o meu Sim, filho nasceu. emoção. É Uhum. normal, que coisa, eu devia ficar emocionada, eu devia ficar em êxtase Sim. porque o meu filho nasceu e eu não senti nada. Uhum, uhum. E ela, nesse mesmo artigo, ela fala depois sobre uma outra questão que tem a ver com os receios. Agora também não quero estar a dizer uma asneira, mas foi isto que eu fixei. O receio e até os medos e as preocupações como uma forma de amor. Que às vezes é muito comum em mães mais ansiosas nós vermos este padrão de muita preocupação, não é? Eu quero que o meu filho esteja bem, ou estou a perceber que ele está doente, há aqui alguma coisa que não está bem. Portanto, Uhum. às vezes vem nesta forma, não é? Não é naquela alegria extrema. O que depois, às vezes, esta preocupação não deixa espaço para sentir outras coisas, Claro, como o prazer de estar com o bebê ou o entusiasmo, porque realmente há uma preocupação, mas que também vem de um sítio de amor, que era isto que ela dizia no artigo, e eu achei isto super interessante e muito bonito de ser partilhado, outra não é? Porque, forma de demonstrar o amor pelo aquele bebé que nasceu. E não sim, necessariamente sim, com choro, com aquela sensação de que é a coisa que mais amo sim. no mundo. E legitimar também que às vezes não há esse amor, é uma coisa que se constrói, não é? Claro que É sim, uma coisa claro. que se constrói na interação, na experiência, a conheceres aquele bebê e a conheceres-te a ti enquanto mãe daquele bebê. Então, tudo isto é uma coisa também muito aprendida. E eu queria só até retirar a atenção disto, que é muito mais comum do que as pessoas às vezes pensam. Sim, 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 concordo plenamente. Sim. Carmen, penso que, não sei se queres frisar mais alguma coisa que não tínhamos falado, que aches importante. Tinhas alguma Que coisa assim que gostasses de frisar? não dispensem o contacto do psicólogo naquele plano pós-parto. E se puderem, façam uma consulta antes. Certo, certo. Que às vezes não é preciso ser uma consulta individual, pode ser uma consulta em casal, pode ser uma consulta de preparação para aqui para acolher o bebê. Então Só não para perceber descurem as isto, porque expectativas que existem, não é? tem até ajustar aqui questões de qual é a minha direção enquanto pai, enquanto mãe, qual é a expectativa que eu tenho em relação a ti, para o puerpério, ti pai, tu mãe. Então, todas estas coisas, quando são assim conversadas, libertam aqui algumas tensões e evitam depois questões no futuro. Então, o acompanhamento psicológico é muito, muito importante para lidar com as ambivalências depois do puerpério e da Claro. gravidez. E agradecer.
aqui o convite. Gostei muito desta Antes conversa. de agradecer e antes de dizermos adeus, vais falar um bocadinho sobre as tuas redes. Um bocadinho, é só apresentar as tuas redes sociais, onde é que as Ok, pessoas ok. podem encontrar. Ok, então, eu faço, eu e a minha equipa de psicólogas, nós trabalhamos quase exclusivamente com a área perinatal, e vocês podem nos encontrar aqui através do meu Instagram, que é o @psicologa.carmen, e, e na verdade é por aí. Na verdade, esse é o melhor canal. Então, se vocês eventualmente tiverem esta necessidade de marcar consulta, basta ir ao perfil, clicar na descrição, no link da minha biografia e conversamos por lá. Pronto, e agora podemos agradecer. Claro que sim. Obrigada pelo teu convite. Foi muito bom estar aqui Obrigada também, contigo. Carmen. Gostei muito desta conversa. Acho que são conversas que são importantes de ter para as mulheres perceberem realmente a importância que há nesta preparação com vários profissionais e falámos sem dúvida de coisas, de pontos muito importantes Sim, e que também acho que as achei. mulheres que Também estiveram achei. não E podem obrigada pela esquecer. tua sensibilidade, não é? Para perceberes que isto é importante, não é? Então, eu acho que quando os profissionais estão conscientes do papel dos outros, não é? Ajudamos só mais mulheres. Então, obrigada pela tua sensibilidade e aqui Obrigada também. pelo teu cuidado, está bem? Olha, só em termos em jeito de terminar, está aqui a Ana a dizer, não sou mãe, mas quero muito um dia, adorei ouvir-vos. Muito Obrigada, obrigada, Ana. Ana. E obrigada também a todas as pessoas que foram passando aqui pela live. Sei que às vezes nós acabamos por nos alongar um bocadinho e não é possível ouvir a live toda. Eu vou deixar a live gravada no Instagram. E se tiverem alguma dúvida relativamente à questão psicológica durante a gravidez, parto e pós-parto, ou da preparação do pavimento pélvico, falem connosco, temos todo o gosto de vos esclarecer, de certeza que a Carmen pensa o mesmo. Carmen, muito obrigada. E Obrigada, até bom uma próxima. trabalho. Igualmente Tchau, para até uma ti. próxima.